meu Tá feio. povo lindo e maravilhoso. Estamos aqui com a nossa aula de história, página 47, 52 a 54. Correção e conclusão sobre a Revolução Industrial. Primeira, segunda, terceira fase. E durante a atividade vamos perceber, que ainda tem a quarta fase, que é a que nós estamos. Então, durante a atividade, eu vou recapitulando o que a gente viu sobre cada uma das outras fases da Revolução Industrial e vou acrescentando mais informações. Então, fica ligado. Ah, professora, eu não fiz atividade. Dá vontade de dar aquele famoso puxãozinho de orelha, não dá? Mas a gente não pode. Então, eu dou só o carãozinho aqui, Cuidado, cuidado. Hoje você vai se dar bem, porque eu vou fazer a correção e aí você já vai ter tudo anotadozinho bonitinho, depois só me manda a foto no Class. Mas tem aula que a gente não vai fazer isso. Aí o que é que vai acontecer? Vai ficar sem nota, vai ficar sem ponto. Oxi, eu mandei pra senhora. Eu mandei pra Isso senhora. não pode deixar passar. Quem já enviou, vai fazer o quê? Vai fazer a correção, vai ver se o que você anotou está certo. Então, bora lá. Página 47, primeira questão. Vamos lá. Temos o seguinte. Complete o ornograma com a letra correspondente à frase correta. O que é o ornograma? É o desenho que a gente tem. Nós temos 4 palavras sobre a industrialização inglesa, ou seja, sobre a Revolução Industrial lá na Inglaterra, mas que dessas 4 palavras, apenas 3 estão certas, estão corretas. Quais são essas 3? Marinha mercante, campos e exploração ultramarina. A primeira questão quer saber qual dos itens corresponde a essas palavras. Item A, nós temos o seguinte: a Inglaterra lucrou com o tráfico negreiro, certo? A Inglaterra foi o país que foi lá na África, pegou os escravos, colocou dentro do navio e trouxe para o continente americano para vender dentro do território. E um dos principais países que comprou esses escravos da Inglaterra foi o Brasil. Continuando. Tanto comercializando cativos, quanto produzindo manufaturados para o escambo de escravos no continente africano. Aí, o item A, ele está relacionado com exploração, campos ou marinha mercante. E aí, Ana Tereza? Exploração. Exploração ultramarina, ou seja, exploração do mar, ultrapassando os limites do mar. Continente africano, ultrapassou o Oceano Atlântico, chegou no continente americano. Então, é uma distância, tem uma distância de continentes. Então, exploração ultramarina é a letra A. Letra B. Os cercamentos permitiram o aumento da produção de lã e a formação da mão de obra para o trabalho nas fábricas. Professora, o que é essa produção de lã? Liga a câmera, senhor Guilherme. Produção de lã está relacionado com a atividade pecuarista, criação de ovelhas, que é a criação de cabras. Então, se a lã é criação de ovelhas, criação de cabras, essa atividade econômica era realizada no campo ou pela marinha? E aí, Guilherme? Pela industrialização inglesa e pela... Pera. Pela burguesia, tio? Eu acertei, eu errei. Não. Tô envergonhado. Não precisa ter vergonha, não. A pergunta que eu fiz. Atividade econômica pecuarista, criação de ovelhas, criação de carneiros, para exploração da lã, ou seja, tirar a pele desses animais. Era feita no campo, criavam esses animais no campo ou criavam esses animais na marinha? No
campo, né, tia? Ah, tá. Pensava que tu ia dizer marinha. Então, item B vocês colocam no campus. Item C. Item C. Os atos de navegação proibiu embarcações estrangeiras de fazerem o transporte de produtos entre a Inglaterra e suas colônias. Olha só. Deixa eu sair daqui. Nesse período aqui, o item C vai ser a marinha mercante. Mas observe, presta atenção. Os ingleses, durante um bom tempo, eles foram proibidos de comercializar entre os continentes e nenhum país poderia comercializar com ele. Quem deu essa ordem foi a França. E especificamente qual pessoa? O militar, o coronel, a alta patente, o sargento, dono de toda a tropa, o comandante, chamado Napoleão Bonaparte. Um baixinho assim, ó, que eu costumo dizer que é um baixinho invocado, Napoleão Bonaparte. O que foi que ele fez? Ele deu a seguinte ordem para os países europeus: nenhum de vocês podem comercializar com a Inglaterra. O que é comercializar? Não podem vender nada para eles, não podem comprar nada deles e não podem permitir que os seus navios atraquem no porto. Todos os países obedeceram? Não, não obedeceram. Nós tivemos um país que não cumpriu essa ordem. Esse país se chama Portugal. Então, esse processo de proibição dos países europeus com a Inglaterra foi chamado de bloqueio continental. Quem deu essa ordem? A França. Qual comandante? Napoleão Bonaparte. Como Portugal não cumpriu a ordem, continuou a parceria comercial com a Inglaterra, que foi que aconteceu? A França, Napoleão falou o seguinte: ai, não vai cumprir o que eu estou mandando, não? Pois então se prepare que eu vou lhe atacar. Seu país vai ser invadido. O que foi que o rei de Portugal fez? Ficou para a guerra? Não. Por quê? Porque era medroso. Durante a noite, na calada da noite, como a gente costuma dizer, ele conseguiu juntar maior número de objetos que eles tinham com relação à coroa portuguesa, colocar dentro de de caixas, dentro dos porões dos navios, das caravelas, organizar o maior número de pessoas relacionadas à nobreza e à burguesia e fugir para um país. Que país foi esse? O Brasil. E por que ele veio para o Brasil? Porque nesse período Portugal era metrópole e Brasil era colônia. Então, o Brasil já estava sendo explorado por quem? Pelos portugueses. Então, o que aconteceu? Portugal não cumpriu a ordem da França. A França disse que ia invadir Portugal. O rei de Portugal não ficou para entrar em combate, fugiu para o Brasil, abandonou seu país. E a Inglaterra, que era assim, ó, de Portugal, falou o quê? Não se preocupe, minhas tropas vão proteger suas terras. E aí, França invadiu Portugal, Inglaterra combateu, expulsou os franceses e mandou uma carta para o Brasil, dizendo para o rei de Portugal que ele precisava voltar. Ele tinha que assumir o trono, ele tinha que comandar o seu território. Foi daí que nós passamos a ter um príncipe regente. Foi aí que a história do Brasil começou a ser construída. Então, de um problema lá na Europa, vamos dizer assim, de uma ação errada, porque Portugal não cumpriu uma ordem, modificou a história todinha do nosso país. Então, o item C, você vai colocar em marinha mercante. Item A, exploração ultramarina. Item B, campos. E item C, marinha mercante. Continuando, nossa segunda questão. Quem vai responder ela é o senhor Jader. Temos o seguinte: crie uma frase para completar o item que falta no organograma da questão 1.
a palavra força da burguesia, Jada. E aí, qual foi a frase? Tu não vem me dizer que não fez, não, viu? E aí, Jada? Fez, não? Alguém Oi, é que fez? cortou o áudio. Resposta da segunda questão. Uma frase sobre a força da burguesia. Bora, meu povo. Fez, Ana Tereza? Fez? Sim. Responde aí para mim a segunda. Os atos de navegação deram poder total à Inglaterra. Certo. Para quem não fez, bora lá. Coloque aí na segunda questão. A frase sobre a força da burguesia. Ajudou no desenvolvimento industrial e econômico da Inglaterra. Ajudou no desenvolvimento industrial e econômico da Inglaterra. Segunda questão da página 47. Ajudou no desenvolvimento industrial e econômico da Inglaterra. Terceira questão. Cite duas diferenças entre a produção artesanal e o sistema manufatureiro. O que é a produção artesanal? É aquilo que era feito com as próprias mãos. Então, para produzir algo, as pessoas levavam muitos dias para produzir e elas tinham uma demora para entrega, ou seja, o prazo de entrega ele era maior. Já na produção manufatureira, o que é que acontece? A produção já era em grande escala e o tempo de entrega já era menor. Para quem não fez ou para quem fez está errado, vamos lá, coloque aí. Produção artesanal. Produção artesanal. Produz em pequena quantidade. Produção artesanal. Produz em pequena quantidade e demora a entregar. Produção artesanal produz em pequena quantidade e demora a entregar. Já o sistema manufatureiro produz em grande quantidade e o prazo de entrega é menor. Produz em grande quantidade e o prazo de entrega é menor. Por que esse prazo de entrega é menor e por que produz em grande quantidade, Guilherme? E aí? Não? Tá tímido, né? Matias, tu sabe por que produz em grande quantidade e a escala, ou seja, o prazo de entrega é menor? Matias? Não, né? Só vejo o cabelo dele fazendo assim, ó. Júlio César, sabe? Júlio César. Oi? Oi, tudo bem? Tô aqui, tia, peraí. Ah. Tô aqui. E aí, sabe por que produz em grande escala, ou seja, grande quantidade, e o prazo de entrega é menor? E aí? Bora, meu povo! Bora recapitular. Na primeira revolução industrial, que foi com a Inglaterra, as máquinas começaram a substituir a mão de obra, ou seja, o trabalho ele era artesanal. Então, se demorava muito tempo para produzir aquele objeto. Quando a Inglaterra começou a implantar a indústria, a mecanização, o que foi que aconteceu? A mão de obra começou a ser substituída pela máquina, a máquina passou a produzir em grande quantidade e em menor tempo.
Então, se ela produzia em grande quantidade e em menor tempo, isso significa que o prazo de entrega também ia ser o quê? Menor, porque a fábrica ia ter o produto mais rápido. Terceira questão, produção artesanal e produção manufatureira, a gente acabou de fazer. Vai lá para a página 52. Página 52, primeira questão. Elimine do quadro a expressão que não faz parte da substituição da Revolução Industrial. Vamos lá. Nós tivemos máquina a vapor na Revolução Industrial? Sim ou não? Sim. Sim. Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra? Sim. Sim. Tivemos o sistema fabril, que foi o sistema fabril, o sistema artesanal inicial nas fábricas? Sim. Sim. Tivemos produção têxtil. Primeira revolução industrial foram as fábricas de algodão, têxtil, confecção, tecido. Tivemos? Tivemos. E aí, meu povo? Sim. Tivemos, sim. Na Revolução Industrial, tivemos as ferrovias, a Maria Fumaça? Sim. 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 A energia elétrica lá na primeira Revolução Industrial, a gente tinha? Não. A energia elétrica já foi surgir, ó, na terceira Revolução Industrial, através do petróleo. Então, primeira Revolução Industrial foi com carvão, locomotiva movida a carvão, as máquinas movidas a carvão. E a iluminação das fábricas nesse período era da famosa lamparina ou velas. E muitas nem tinham lamparina e nem vela. Era o quê? Com a luz solar entrando pelas aberturas que tinha nas paredes, nas janelas, que eram altas. Alguma dúvida? E aí? Não? Tá lindo já dentro do chapéu. Então, na primeira questão, a palavra que a gente vai eliminar é energia elétrica. Todas as outras, elas estão corretas com relação à Revolução Industrial. Segunda questão, item A. Por que o setor têxtil foi pioneiro na industrialização? Vai lá, Maria Luísa. Diga aí para mim. Por que o setor têxtil foi o pioneiro? Foi a primeira fábrica a se desenvolver a mecanização. Não sei. Não acredito. Mulher de Deus, tu não prestou atenção nas aulas anteriores. Jesus eterno. Meu povo, ó, presta atenção. As primeiras fábricas na Inglaterra a desenvolver o processo de mecanização foi a fábrica têxtil. Por quê? Naquele período, a agricultura praticava o cultivo do algodão e a pecuária tinha a criação de ovelhas e carneiros para lã. As roupas naquele período eram feitas de quê? De algodão e lã. Então, a pergunta, por que o setor têxtil foi o pioneiro na industrialização? Porque eram as fábricas, vamos lá no item A, coloquem aí. Porque eram as fábricas que utilizavam, porque eram as fábricas que utilizavam a matéria-prima da agricultura e da pecuária, porque eram as fábricas que utilizavam a matéria-prima da agricultura e pecuária. Agricultura, plantio de algodão, pecuária, criação de ovelhas e carneiros. Aí tirava o que deles? A sua pelezinha, a lã. Entendidos? Entendidos? Sim. Item B.
Como a mecanização da produção impulsionou o surgimento do sistema fabril. Mecanização da produção impulsionou, cresceu, colocou para frente, desenvolveu. Alguém fez o item B? E aí? Ninguém fez? Eu não fiz a Vai lá, Ana vez. Tereza. Dê aí a resposta do item B. Porque foi necessário o invento da mecanização para surgir as primeiras máquinas. Trouxe trabalhadores e, como ela, o surgimento de fábricas. Então, ela ajudou para o surgimento de trabalhadores. Resumindo com outras palavras o que a Ana Tereza falou. Aí ela pode até acrescentar, colocando entre parênteses o nome, ó, capitalista. Só isso, tá? Para quem não fez, vai lá, ó, resposta para vocês, seu bonito. Vamos lá. A mecanização ajudou em um novo sistema econômico. A mecanização ajudou em um novo sistema econômico. Oi. Oi? A página 53 era para fazer? Era. 53. Era. Ai, graças a Deus. Ai, gente, Aí meu vocês coração, vão colocar tia. entre parênteses a palavra capitalista. A mecanização ajudou no novo sistema econômico. Entre parênteses, capitalista. Vamos lá para a página 53. Primeira questão. Marque verdadeiro ou falso. Mesmo que você não tenha feito, se prestar atenção, dá para responder. Só se ligar. O item A fala o seguinte, ó. O desenvolvimento das ferrovias foi possível graças à engenhosidade de pessoas que introduziram inovações tecnológicas no transporte sobre os trilhos. Me diz uma coisa, senhor Miguel. Miguel. Sumiu. Miguel? Foi pro... Jader. Bora lá. Tira uma dúvida. Ferrovias está relacionada com trilhos, não é isso? Sim. Sim. Ferrovias, o primeiro transporte que a gente teve na ferrovia foi a Maria Fumaça, certo? Certo. Da Maria Fumaça até hoje, ó, Maria Fumaça, trem, metrô, VLT e trem-bala. Então, da Maria Fumaça para o trem-bala, que a gente tem em vários países desenvolvidos, principalmente no Japão, que é o trem que percorre mais de 300 km por hora. Nesse período de Maria Fumaça até o trem-bala, teve avanços tecnológicos? Sim. Sim, porque deixou de ser carvão e hoje é energia eólica. Ele não precisa de energia elétrica, não precisa de gasolina, energia eólica, ou seja, energia eólica vem produzida de quem? Do vento. Então, o vento gera essa energia para o trem. É isso? É? Sim. Presta atenção. Eu adoro pegar vocês, ó. Eu adoro. Como é que o trem vai se locomover com a força do vento? Tô pensando. Não é energia eólica. Eu falo só para ver se está prestando atenção. Energia solar. Energia do sol. Ele consegue abastecer. Então, como é que ele se move de noite, E tia? ajudar a se mover. Ou seja, ele vai gerar eletricidade. Mais uma vez, a energia solar, as placas, vai ajudar ele a se mover porque vai gerar a eletricidade. Energia eólica, produção do vento, mas ela não vai ajudar um trem a se locomover. Ela vai gerar energia para as casas, aí vai para a subestação,
Aí é uma outra coisa. Então, com base nisso, o item A, Jada, é verdadeiro ou falso das ferrovias? Avanço tecnológico. Presta atenção, Verdadeiro. Jada. Presta atenção, Jada. Presta atenção. Para de ficar se mexendo aí, presta atenção. Primeiro ponto da ferrovia que a gente teve foi a Maria Fumaça. Da Maria Fumaça até o trem-bala, você me disse que teve avanços e inovações tecnológicas. Então, se teve essa inovação, o item A é verdadeiro ou falso? E aí, Jada? Verdadeiro. Verdadeiro. Item B vai para o Guilherme. As ferrovias contribuíram para ampliar a capacidade da indústria inglesa e incrementar o comércio internacional. Verdadeiro ou falso? E aí, Guilherme? Eu acho que é verdadeiro, tia. Verdadeiro. Desliguei o ventilador. Ele aumentou a economia, aumentou a produção. Item C, quem vai responder é a Ana Letícia. O grande investimento... Vai responder sim, tu já não está aparecendo, tu deixa de conversa. O grande investimento necessário para a construção de ferrovias afastou empresários. Presta atenção. Para construir ferrovias precisa de dinheiro. Se precisa de dinheiro, eu vou afastar ou eu vou atrair os empresários? Atrair, né? Então, o item C está verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Então, a sequência da primeira. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Segunda questão. Na sua opinião, aí vai ser a opinião do Matias, o aproveitamento da energia a vapor nos transportes pode ser considerado um momento revolucionário? Sim ou não? E por que, Matias? Bora lá. Lê de novo aí, tia, por favor, que a minha estava chorando, não escutei não. O aproveitamento da energia a vapor nos transportes foi um momento considerado revolucionário? Sim ou não? E por Sim. quê? Por quê? Porque é revolucionário, não tinha? Não. Era algo novo, tecnologias novas. Realmente, pronto, foi quase. Sim. Foi quase. Sim, porque ajudou no desenvolvimento econômico do território. Sim, porque ajudou no desenvolvimento econômico do território. Vamos lá para a página 54. Página 54. Primeira questão. Nós temos o seguinte. Na atividade em grupo, que não precisa ser em grupo, releia o texto do box Vivemos a Quarta Revolução Industrial, da página 52. Que eu sei que vocês não leram, não foi isso? Ou vocês leram? E aí? Tu leu, Guilherme? Então, me diz sobre o que falava o texto. Então, não leu, né? Cuidado que eu pego na mentira nessas horas, viu? A quarta revolução industrial, que eu falei até para vocês, que iria falar no decorrer da aula, é a fase que nós estamos. Por quê? É o aprimoramento, é o aperfeiçoamento do que já temos. Não tem nada sendo mostrado que a gente não já conheça. Por exemplo, o celular. Celular, ele está o quê? Se aprimorando, tendo outros programas, aplicativos que ajudam a gente, a utilizar ele. Mas está surgindo uma outra coisa que vai substituir o celular? Algum aparelho? Não. Nós temos o relógio. Os relógios, alguns hoje, eles conseguem medir o batimento cardíaco da gente, consegue calcular quantos passos você deu por dia, quantas calorias você perdeu, consegue avisar se você recebeu mensagem no WhatsApp, se você recebeu mensagem no e-mail, se alguém lhe ligou. Então, o relógio ele já tem uma tecnologia a mais
além da que ele tem como utilidade, vamos dizer assim, que é o quê? A hora. O relógio, dentro da nossa história, qual era a função dele? Apenas nos orientar com relação ao horário. Com a nossa quarta fase, dentro do relógio, surgiram novos aplicativos. O relógio deixou de existir? Não, ele apenas foi aprimorado. Então, a nossa quarta fase, ela fala exatamente disso, do aprimoramento, ou seja, melhorar algo que a gente já tem. Por exemplo, a nossa TV. Lá para trás, na época dos primórdios, como eu costumo dizer, as televisões, as imagens eram preto e branco, tinha um famoso tubão atrás. Hoje, a televisão ela já é fina, a imagem é em HD. Outra coisa, que vem para substituir de uma certa forma, porque a gente utiliza diariamente o ventilador. O que é que substitui o ventilador da gente hoje? Uma coisa linda que está no quarto da Ana Tereza, só para matar a gente de inveja. Um ar-condicionado. Então, ele melhorou, porque a função dele de deixar o ambiente mais agradável também é mais adequado. Compreendidos? Então, com base nisso, vamos ao item A. Tem A. Qual relação existe entre a tirinha do texto e as revoluções industriais? A tirinha do livro, ela está falando sobre a robótica, os robôs, a substituição dos homens, das mulheres, das profissões pelo robô. Imagine aí, já existem, claro, estudos que eles têm essa ideia de substituir o professor, por exemplo, por um robô. Robô, ele vai estar aqui na sua frente e vai apenas falar o conteúdo. E ponto final. Se você disser assim, professora, a senhora assistiu o jornal ontem? Eu vou dizer assim, assisti. A senhora viu que falou isso, isso, isso e isso? Aí eu posso dizer sim e entrar numa discussão, ou seja, falar sobre o assunto. Mas se for um robô, ele vai fazer isso? Não, porque ele é programado apenas para aquela aula, para falar aquilo, direcionar aquilo. Então, a questão primeira, o item A, ele quer saber qual a relação de utilizar um robô com a revolução industrial. Coloquem aí a relação que existe. Posso falar? Posso? Sim. A relação é o desenvolvimento econômico. A relação é o desenvolvimento econômico gerando mais renda para os grandes empresários, gerando mais renda para os grandes empresários, gerando mais renda para os grandes empresários e melhorando a tecnologia do mundo atual. E melhorando a tecnologia do mundo atual. Item B, de bola. Qual a crítica feita na tirinha? Item B. Melhorando. Pronto? Posso ir para o item B? Bora lá. Pode. Qual a crítica feita na tira? A crítica está falando sobre a substituição Na do letra humano. A. Na letra A. Oi? Oi, Tereza. Tereza? Na letra A. Repetir? Melhorando. Melhorando a vida humana. Na letra A é melhorando
melhorando a questão econômica, Sim. melhorando a vida humana, melhorando o desenvolvimento industrial, melhorando a tecnologia, qualquer uma dessas palavras está certo, tá? Item B, qual a crítica feita na tirinha? Coloquem Obrigada. aí. De nada, bebê. Coloquem aí. A substituição do homem pela máquina. A crítica feita na tira. A substituição do homem pela máquina. Podemos ir para o item C? Sim. Item C. O texto. Sim. Oi. E a B? Substituição do homem pela máquina. O item B. Item C. O texto aponta uma grave questão social que deverá ser gerada pela nova revolução industrial. Qual é essa questão social? E aí, o que é que vocês acham? Andar as máquinas. Quase isso. Vamos lá. Dentro de toda essa nossa história de revolução industrial, quem deixou de existir dentro das fábricas e o que passou a ter? De novo, dentro da nossa revolução industrial, o que deixou de existir dentro das fábricas e o que passou a ter? Máquina cheia. Ó, deixou de existir a mão de obra, ou seja, diminuiu o número de pessoas trabalhando e passou a ter mais máquinas. Então, no item C, você vai colocar o quê? A substituição da mão de obra, os operários, pelas máquinas. A substituição da mão de obra dos operários pelas máquinas. Professora, é parecido com o item B. Exatamente, é bem parecido com o item B. Item D de dado. Os operários. Oi? Oi, Letícia. Dos operários. Substituição da mão de obra dos operários pelas máquinas. Ok, obrigada. Item D. As pesquisas que estão permitindo a quarta revolução industrial devem ser incentivadas ou orientadas para outras áreas. Avalie os prós e os contras dessa revolução para a sociedade como um todo. Eu vou explicar. Quarta fase da revolução industrial é a que nós estamos, que eu falei para vocês. É o aprimoramento, é melhorando o que a gente já tem. Então, esse fato, ele está ajudando a população a se desenvolver melhor ou a ficar para trás? Ou seja, a população está acompanhando ou ela não está acompanhando a nova tecnologia? E aí? O que é que vocês acham? Acompanha ou não? Vamos lá fazer a pergunta para vocês. Vamos lá. Dos que estão aqui presentes, todos vocês que estão assistindo a aula de hoje, ou estão assistindo pelo celular, ou estão assistindo pelo tablet, ou pelo notebook, ou pelo computador. Então, vocês têm algum aparelho de tecnologia atual, não tem? Se vocês têm, estamos na quarta fase. Então, quando ele fala, avalie os prós e os contras dessa revolução industrial, você vai colocar o seguinte, ó. Que independente, coloque aí, que independente, item D da primeira questão, que independente do tipo de aparelho, conseguimos suprir nossas necessidades. Pronto?
povo, a segunda questão e a terceira Sim. questão vocês vão fazer sozinhos. Segunda e terceira questão vocês vão fazer só. E vão me enviar foto no Class. Ajudei demais na aula de hoje, viu? Bora lá para nossa chamada. Tia, Oi, Tia. oi, a de quarta cada questão vez. da página 54 é para Só até a terceira. a página 54. A quarta questão é para fazer? Não, só até a terceira. Fez, foi? Ok. Se tiver feito, não tem problema. Bora lá, Ana Letícia, Presente. Ana Tereza, Arthur. Presente. Arthur, não. Quem foi que foi dizer presente? Carlos Gabriel, Faltou. Faltou. Clarice, Jader, José Antony, Júlio César, José Guilherme, Presente. Presente, tia. Luana, Maria Luísa, Presente. Mateus, Matias, Miguel, Presente. Osmar, Presente. Osmar, Osmar não tá aqui não, mano. Rebeca, Vitória e Wellen. Presente. Meu povo, a gente vai ficando por aqui. Não esqueçam de enviar foto da atividade lá no Class e cuidado com os prazos de entrega. Tia. Oi, Tia. oi. Tia, eu tô com a mão machucada, a mão que eu escrevo, ó, essa daqui, ó, a mão direita. Minha letra tá saindo meio feia, tia. Posso mandar digitado? Vou falar com você lá Tira. no Class. Eu vou falar com você lá no Class, tá bom? Então, Tá, se sim, eu já tchau, mandei. meu povo. Tchau.